Sabe o que é mais triste do que envelhecer sozinho? É envelhecer acreditando que o problema sempre esteve nos outros. Hoje, a gente vai mergulhar na mente de uma geração que foi treinada para buscar o inalcançável, e no final, acaba abraçada com a solidão. E se você é homem e se sente perdido, se você sente que está sempre tentando se encaixar num padrão que não é seu, esse vídeo é para você. E se você é mulher e está cansada de se sentir insatisfeita, mesmo conquistando tudo o que sempre quis, esse vídeo também é para você. Existe um fenômeno silencioso acontecendo, não aparece nos jornais, não vira pauta na mídia, mas ele está acabando com relacionamentos antes mesmo deles começarem. É a síndrome do Frankenstein amoroso. A mulher moderna olha para trás e vê os 20 homens com quem já se envolveu, e ao invés de entender que cada um era humano, com falhas e virtudes, ela começa a costurar uma figura ideal, o corpo do atleta que a fazia suar, o salário do advogado que a levava para Paris, a gentileza do poeta que lia Clarice Lispector, a virilidade do segurança da balada e a sensibilidade do psicólogo que ouvia sem julgar. Ela não quer um homem, ela quer um mosaico, um mutante emocional impossível de encontrar. Enquanto isso, o tempo passa, o espelho muda, as oportunidades somem, e a seletividade vira prisão. Homens e mulheres amadurecem em tempos diferentes. A mulher atinge o pico de atenção social por volta dos 20. É quando sua beleza física é mais valorizada. Já o homem, geralmente atinge o seu ápice aos 35, quando já construiu algo, se estabilizou, aprendeu a lidar com a vida. Mas a seletividade extrema ignora isso. Ela exige que o homem aos 22 tenha a maturidade emocional de um terapeuta, a estabilidade financeira de um empresário e a paciência de um monge. E o pior? Mesmo aos 30, muitos ainda estão tentando entender como lidar com uma sociedade que os condena por tentar. É aí que entra o caos. A mulher se frustra porque não encontra o que busca. O homem se frustra porque não consegue atingir o que ela espera. Ninguém cresce, ninguém se conecta, e os dois lados viram inimigos. Uma mulher de 31 anos grava um vídeo dizendo que está solteira por escolha. Seu pai a questiona: você não acha que está exigente demais? Ela responde: não, tenho padrões, e não são altos. Apenas quero alguém no meu nível. Mas aqui está o dilema. Ela acha que passou anos se desenvolvendo, lendo livros, ouvindo podcasts, indo à terapia, e que por isso, merece alguém que esteja no mesmo nível que ela. Mas o que é esse nível? É emocional, espiritual, financeiro? Ela diz que não quer algo que não possa oferecer. Mas a verdade é que ela mede o outro com a régua que mais valoriza: carreira, diploma, status. E o que acontece quando um homem simples, mas trabalhador, honesto, amoroso, aparece? Ela rejeita, porque ele não está no nível, mesmo que ele traga tudo aquilo que ela realmente precisa: presença, apoio, estabilidade emocional. É nessa hora que o que era padrão vira muralha. Aliás, se você é homem e está cansado de se sentir pequeno diante de tantas exigências, se sente que está sempre atrás e quer aprender a se posicionar com inteligência e segurança, existe um caminho, e não é sobre ser perfeito, é sobre entender o jogo, dominar sua energia masculina e se tornar o homem que atrai naturalmente, sem se curvar. Eu recomendo fortemente que você conheça a fórmula secreta da sedução. É um conteúdo direto, prático e com uma abordagem realista. O tipo de ensinamento que transforma o jogo da conquista, sem que você precise virar outra pessoa. Vou deixar o link aqui embaixo, mas só continua se você realmente quer virar o jogo. Imagina o seguinte: um homem comum, trabalha todo dia. Não é um gênio, mas também não é um idiota. Não é rico, mas paga as contas. Não é galã, mas também não é feio. Não é super musculoso, mas cuida do corpo. Esse cara, anos atrás, seria considerado um bom partido. Hoje, ele é invisível, literalmente invisível. As mulheres que ele deseja não o enxergam. As que o enxergam, ele não deseja. E isso o coloca numa prisão sem grades, onde ele é livre, mas não tem acesso. Livre para ver, mas não para tocar. Livre para desejar, mas não para ser desejado. Sabe o que isso faz com a mente de um homem?
Começa com o silêncio. Um silêncio que parece inofensivo, mas que cresce com o tempo. O silêncio das mensagens não respondidas. O silêncio dos olhares ignorados. O silêncio de uma cama fria por meses, às vezes, anos. E aí vem a dúvida. Será que tem algo errado comigo? Ele começa a duvidar da própria masculinidade. Se sente menos homem. Se sente incapaz, fracassado. E, ironicamente, quanto mais ele tenta agradar, mais repulsa ele causa. Ele entra na espiral do cara bonzinho e a verdade que ninguém quer dizer é: mulheres não respeitam um homem que se ajoelha por aprovação. Esse é o novo inferno moderno. Homens tentando provar que merecem amor para mulheres que não querem homens que precisam provar. E o mais doído é ver aquele cara que mal sabe falar, que trata a mulher como lixo, sendo o centro das atenções. O famoso boy lixo que tem fila. Você já se perguntou por quê? Porque no fundo, o que atrai não é só beleza, nem status. É energia de liderança, é confiança que não pede licença. É o cara que não se dobra para ser aceito porque ele sabe o próprio valor. Mas ninguém ensinou isso para os homens comuns. A maioria aprendeu a ser legal, a agradar, a dar flores, elogios, mimos. E mesmo assim, terminam sozinhos, rejeitados ou na friend zone. E então, nasce o ressentimento. Começa a crescer dentro como uma erva daninha. Você começa a olhar mulheres como inimigas. Começa a odiar o Instagram. Começa a evitar sair, evitar paquerar, evitar tentar. Para que tentar? Já sei que vou perder. E esse pensamento é a sentença de morte emocional de muitos homens. Homens que poderiam ser bons maridos. Homens que poderiam construir famílias. Homens que têm muito a oferecer, mas foram ensinados a se calar, a aceitar pouco, a nunca mostrar o que sentem. E a verdade brutal, a sociedade não se importa. Ninguém pergunta: quantos homens estão morrendo por dentro? Quantos estão desistindo? Quantos estão vivos por fora, mas mortos por dentro? A pornografia virou a válvula de escape. O vício em dopamina artificial virou anestesia. E a vida virou um repeteco de frustração. Mas não precisa ser assim. Existe um caminho duro, mas real. E quem trilha esse caminho se transforma, não em um boy lixo, mas em um homem que conhece o próprio valor. E que, por isso, nunca mais implora por amor. E se você quer seguir esse caminho, presta atenção. Na descrição desse vídeo, eu deixei um link para o meu guia prático, onde ensino como sair da invisibilidade, resgatar sua confiança e se tornar um homem que atrai sem implorar. Não é fórmula mágica, é real, mas vai doer. E vai transformar. Porque a cura começa no momento em que você decide parar de mendigar e começa a construir. E sabe qual é o problema mais cruel de tudo isso? É que esse homem Frankenstein não existe. Ele é um mito, um ideal, costurado a partir de fragmentos irreais. E quando ela finalmente encontra um cara de verdade, de carne, osso, falhas e emoções, ela rejeita. Porque ele não cumpre todos os critérios da lista imaginária dela. Esse é o ponto em que tudo começa a desmoronar. Ela quer presença, mas rejeita o cara disponível. Ela diz que quer alguém que esteja ali, que não jogue joguinhos. Mas quando encontra esse cara, ela perde o interesse. Ele é legal demais, ela diz. Fácil demais, ela pensa. Porque a mente dela foi condicionada a valorizar escassez, a confundir frieza com segurança e tensão emocional com paixão. Ela quer um cara sensível, mas que não chore. Forte, mas que escute como uma terapeuta. Que tenha ambição, mas tempo para ela. Que banque, mas seja humilde. Que a desafie, mas a aceite como ela é. Esse homem não é humano. Ele é um algoritmo de desejo. O trauma moldou a expectativa só. Que essa exigência exagerada tem uma origem: dor, feridas abertas, relacionamentos passados que deixaram marcas invisíveis, modelos parentais quebrados, falta de afeto emocional nos primeiros anos. Ela não quer só amar, ela quer compensar. Quer um homem que cure todas as suas feridas emocionais, sem causar nenhuma nova. E isso, meu irmão, não existe. Homens de verdade não competem com o fantasmásio que sobra para você, homem real. Você, que não é perfeito, mas se dedica. Você, que quer construir algo de verdade, mas se vê preso em ciclos de rejeição silenciosa.
Você está tentando competir com uma ilusão, com um Frankenstein emocional que ela mesma criou por sobrevivência, e que agora virou o padrão. Mas tem uma coisa que ninguém te diz: ela também sofre com isso. Ela está tão presa nesse labirinto quanto você. Só que, ao contrário de ti, ela ainda acredita que vai encontrar esse monstro emocional perfeito que não machuca. Porque você precisa parar de tentar provar valor. Você não vai vencer esse jogo tentando ser o homem ideal. Sabe por quê? Porque cada vez que você se molda ao desejo de alguém que nem sabe o que quer, você se afasta de quem você realmente é. Homens que tentam agradar demais perdem o respeito. Homens que se moldam demais perdem a si mesmos. E o respeito vem antes do amor. Sempre. Então, ao invés de perguntar como eu posso ser o homem que ela quer, começa a perguntar quem eu quero ser, com ou sem ela. Essa pergunta muda tudo. E quando você para de perseguir, algo muda no momento em que você para de tentar se encaixar no ideal feminino moderno. No momento em que você começa a viver a sua verdade com clareza, força e propósito, você vira o tipo de homem que ela olha e pensa: ele não precisa de mim, ele escolhe estar aqui. Isso assusta, isso atrai, isso quebra o ciclo, para mostrar como quebrar esse padrão de dependência emocional e virar o homem que não precisa da aprovação feminina para se validar. A real liberdade começa quando você não implora mais amor.